Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família. Nos encontramos mais uma vez para este tempo de estudo da Palavra de Deus, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, o mover do Espírito Santo na vida, por meio da vida dos apóstolos, no nascedouro da igreja cristã, essa igreja que chega até nós pelo poder do Espírito Santo, e crendo que é esse mesmo poder que atua hoje na vida da igreja. E nós estamos então no capítulo de número 16, acompanhando um pouquinho aí a caminhada de Paulo na cidade de Filipos, onde ele está ali agora, com um grupo de pessoas anunciando o evangelho, ali surgirá então depois a igreja em Filipos. Nós vimos na semana retrasada, a história de Lídia, que se converte, a vendedora de púrpura. Nós vemos também a história da jovem adivinhadora, que foi liberta na semana passada. A gente viu esse trecho, onde eles então vão ser presos, Então, eles vão libertar essa jovem, e hoje nós vamos ver aqui a consequência deste ato, eles vão ser presos por conta de terem libertado uma jovem. Nós ainda observamos o detalhe, que nem sempre fazer o bem, acaba trazendo aí reconhecimentos e apoio das pessoas. A gente percebeu que Paulo e Silas vão ser presos por causa do bem que eles fizeram a uma pessoa, como a gente já tem outros exemplos, semelhantes, como por exemplo o coxo que foi curado na Porta Formosa, e isso também aí levou Pedro, para ser lá interrogado. Pedro e João são interrogados no episódio por conta do bem feito a uma pessoa. E aí nos dá o desafio, coloca-se diante de nós o desafio de perseverarmos em fazer o bem. Importa-nos agradar a Deus. Amém? Vamos ler então Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, os demais companheiros de prisão ouviram Paulo e Silas, que oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva e poderosa palavra. Cremos no teu poder que opera em nós, por meio de nós, através desta palavra santa e verdadeira. Por isso nós clamamos nesta hora que o teu Espírito Santo fale às nossas mentes, aos nossos corações, alimenta no Senhor, edifica no Senhor, instrui no Senhor, encoraja no Senhor, para que possamos, ó Pai, ouvir, entender, aprender, praticar e
testemunhar aquilo que do Senhor temos ouvido. Fala conosco, ó Deus, alimenta-nos a fé, é a nossa oração e desde já a nossa gratidão, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, então, olha que interessante, trazendo a nossa memória. Havia uma jovem adivinhadora que estava andando atrás de Paulo e Silas, e Lucas também, né? Estava andando atrás deles e falando, olha, eles são filhos do Deus Altíssimo, eles estão aqui para anunciar a palavra. E durante muitos dias essa história, né, foi se repetindo. Até que chegou o momento que Paulo disse, basta, vamos dar um chega nisso, né? E aí chega para essa moça e em nome de Jesus, a gente percebe que o texto de Atos sempre deixa claro para nós que os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres que aconteciam, eles aconteciam pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome todo-poderoso. Nós precisamos ter isso sempre firme e vivo na nossa mente. Não podemos perder essa dimensão. Hoje, a gente corre esse risco, a gente vê homens e mulheres achando que são poderosos, que têm poder. Algumas pessoas têm dons e até permite que os seus dons atrapalhem a sua caminhada de fé, achando que são melhores, né, do que outras pessoas por possuírem este ou aquele dom. Portanto, nós precisamos sempre vigiar e saber que aquilo que acontece por meio das nossas vidas para salvar, para edificar, para curar, para libertar uma pessoa é obra do Espírito Santo. Em nós não há poder, em nós nós não temos força, magnitude nenhuma, zero, né, para operar qualquer coisa. Nós somos instrumento nas mãos de um Deus gracioso, nas mãos de um Deus poderoso, nas mãos de um Deus misericordioso. Nós precisamos ter sempre isso claro nas nossas mentes. O texto diz para nós, lá no versículo 18, né? Paulo já estava indignado, voltou-se ao Espírito e disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e na mesma hora ele saiu. Perceba, meu irmão e minha irmã, que a ordem que Paulo dá não foi para a menina calar a boca, né, a jovem calar a boca, mas foi para que o espírito imundo a deixasse. Ele tinha muito certo de qual era o foco para quem ele estava dando a ordem. Não era para a menina, mas era para aquele espírito que operava na vida dela. Pois bem, ela foi liberta, que alegria, que felicidade, mas ao passo de toda a cidade se alegrar e ficar contente porque aquela moça foi liberta e poderia continuar na sua caminhada livre, não. Os donos daquela moça ficaram indignados. Sabe por quê? Porque eles exploravam aquela jovem. Perceba que aquela jovem, ela era explorada por pessoas que se valiam daquelas adivinhações que eram dadas a ela por um espírito maligno. Então aquela jovem, ela era possuída, ela era ali levada em correntes espirituais por um espírito maligno. Ela tinha sobre ela ali então a prisão, ela estava presa, ela tinha um cárcere espiritual, porque havia um demônio que usava a vida daquela jovem. Então ela já sofria a exploração por conta deste demônio que a possuía. Mas além de ser explorada, né, demoniacamente, ela era explorada por pessoas que tinham ali, viam nela a possibilidade de lucro. Então era vendido, as adivinhações dela eram vendidas e as pessoas então pagavam para saber do futuro, pagavam para saber do que iria acontecer, pagavam para tomar decisões, né, a partir das adivinhações, e os donos daquela jovem, né, ganhavam dinheiro com isso. Então a gente percebe que ela era possuída pelo maligno, por um espírito maligno, mas ela também tinha donos, ela era escrava de pessoas que exploravam ela na sua possessão.
Que difícil e triste a vida desta jovem. Mas Paulo olha e traz para a vida daquela moça a libertação. Veja, era motivo de grande alegria, era um motivo para a cidade inteira se regozijar e dizer: hoje aconteceu um grande milagre em nosso meio, uma jovem foi liberta. Que bênção, nós temos um Deus que é libertador, que quebrou as amarras, quebrou as algemas, quebrou as cadeias, libertou essa jovem. Mas não foi isso que aconteceu. O texto mostra para nós que os donos daquela jovem, os seus senhores, vendo que eles tinham ali, estavam perdendo o seu dinheiro fácil, estavam ali perdendo a esperança do seu lucro, eles agarraram, Paulo e Silas e os arrastaram à praça pública, à presença das autoridades. Então a gente imagina aquela cena onde tem uma praça e os soldados ficavam ali andando, procurando manter a ordem na cidade, e isso acontecia. Então levou eles aos seus pretores e disseram: estes homens são judeus. Lembram-se que nós falamos isso nos estudos anteriores, que essa cidade da Macedônia, cidade de Filipos, ela era uma cidade totalmente romana, Então todos os costumes e cultura romanos eram praticados nessa cidade. A gente falou que era uma cidade romana fora de Roma, Então as pessoas que eram da cidade de Roma podiam ir ali se sentir em casa, porque os costumes e as práticas eram romanas. Então haviam ali na cidade soldados romanos que tomavam conta para que a ordem se mantesse. Então, chegando a esses, os donos daquela moça disseram: esses homens são judeus. E aqui é importante a gente perceber que Paulo, ele está sendo considerado judeu, e mais para frente a gente vai ver que nada é por acaso, no decorrer aqui da carta de Atos, a gente vai perceber que como foi importante, Paulo ser romano e ser judeu, e ele ser acusado e ser condenado como judeu. Isso vai trazer uma consequência lá na frente que vai fazer com que o evangelho então alcance ainda outras dimensões. Então aguarde aí os próximos estudos, tá certo? Ou se você quiser, já comece a terminar de ler aí a carta de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja só, aqueles homens então falaram assim: eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade romana. Então não tem que judeu vir aqui na nossa cidade, toda romana, toda organizada de forma romana, e trazer confusão, trazer costumes diferentes. Nossos costumes aqui são costumes romanos. Nós não podemos receber nem praticar aquilo que eles estão fazendo, porque nós somos romanos e eles são judeus. Então a gente vê que havia ali uma rincha entre eles, e havia uma determinação de acabar com qualquer costume judeu que pudesse entrar naquela cidade. Lembrando que quando Paulo chega, ele procura o lugar da oração, onde os judeus estavam reunidos, porque ele queria ali falar de Deus, de Cristo, para aquele povo que já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí a multidão, certamente, movida aí pelos romanos, a maioria talvez romanos, então se une contra eles, e os pretores, então, os soldados, os capitães dos soldados, rasgam as suas roupas e mandam açoitá-los com varas. A gente lembra, que Paulo vai dizer que ele carregava no corpo as marcas, do Evangelho, as marcas de Cristo. Então ele tinha ali certamente muitos sinais de açoites que ele havia levado, no seu corpo, nas suas costas, E depois de lhe darem muitos açoites, então a gente precisa saber que eles apanharam bastante mesmo, sem a roupa. Então, quando rasga a roupa, a vara bate direto na pele, Então, imagina as varadas, que eles estavam levando ali. E não era apenas um castigo, mas acabava sendo um espetáculo, Então, eles faziam isso na frente de todo mundo, para que as outras pessoas pensassem duas vezes antes de ir contra, as orientações romanas, pensassem duas vezes antes de querer enfrentar as autoridades. Então também era levado ali como um motivo para que todo mundo prestasse muita atenção
dos perigos que eram não cumprir os mandamentos que a lei estava deixando para eles, que a lei romana e as ordenanças romanas estavam deixando para eles. Então, depois de muitos açoites, aí então é que eles vão ser presos. Perceba que a gente percebe aqui no texto que não há um julgamento. Não há aqui um grupo de pessoas, olha, quem está acusando, quem está defendendo, qual é a situação, vamos votar, quem é os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Não houve nada disso. Primeiro eles apanham, eles não tiveram nem direito a falar, nem direito, né, a colocar a posição deles. Não tiveram esse direito. Eles simplesmente, o texto diz para nós que eles apanharam primeiro e depois de apanharem muito, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Perceba, meu irmão e minha irmã, que aqui acontece uma injustiça muito grande. Não foi justo o que aconteceu com eles. E nem sempre é justo aquilo que acontece conosco, como igreja, como povo de Deus. Mas nós precisamos então aprender com Paulo e com Silas a perseverar e permanecer fiéis na nossa fé. E a fé deles foi uma fé exemplar, uma fé que serviu de testemunho, uma fé que mesmo diante do impossível não desanima, uma fé que mesmo diante do improvável não desiste. A gente vai ver que no texto bíblico que a ordem que foi dada ao carcereiro era para que os guardasse com toda a segurança. Então não era só estar na cadeia, eles estavam digamos assim, que numa cela especial, ou numa cela mais difícil de que pudessem dali sair. Ele recebeu a ordem para que se guardasse ele com toda a segurança. E aí o que ele faz? Ele leva no cárcere interior, né, a que tá lá no fundão mesmo, a mais escondida, né, das cadeias que tinha ali. E além deles estarem dentro de uma cela, eles tiveram seus pés amarrados. O texto diz assim que os seus pés estavam amarrados no tronco. Então eles estavam ali duplamente presos, né, dentro de uma cela, com os pés amarrados, num lugar totalmente escondido lá no fundo, para que não houvesse nenhum perigo, nenhum risco deles fugirem ou de alguém tentar tirá-los de lá. E aí, diante dessa situação, veja como eles estavam, com dores, fortes dores, porque eles apanharam em nome de Jesus, mas eles continuam sendo humanos. Então, eles continuavam sentindo dores. Dores das chicotadas, dores, né, de levarem tanta pancada, pele cortada, né, ferida, num lugar insalubre, num lugar frio. A gente imagina aquelas cadeias de pedras, né, geladas, frias, possivelmente com fome, passando frio, sentindo dor, pés presos, os seus pés estavam ali amarrados, certamente machucados também ali com o peso daquelas correntes em seus pés. E diante de tudo isso, o que eles resolveram fazer? E olha que testemunho lindo! Eles ali testemunharam o Deus em quem eles criam. É o mesmo Deus que eu e você cremos, meu irmão e minha irmã, e temos diante de nós o desafio de agir como Paulo e Silas agiram. O texto diz para nós assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque no momento de dor, no momento de tristeza, no momento que eles estavam passando frio, no momento em que eles estavam ali sendo injustiçados, eles poderiam estar batendo ali na cela, né? Nós queremos justiça, quais os nossos direitos, né? Eles poderiam estar fazendo um monte de coisa, mas eles escolheram louvar a Deus. Eles escolheram orar a Deus. E aqui está o grande aprendizado para as nossas vidas. Nos momentos difíceis, às vezes são momentos de dores, momentos complicados da nossa caminhada, momentos de dor física.
às vezes momentos de enfermidade, às vezes momentos de dor emocional, tristezas, angústias, temores, medos que estamos passando. Às vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, abandonados, sem ter ninguém por perto para poder contar. Às vezes nos sentimos injustiçados, a injustiça que estão fazendo conosco. E aí qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura? Paulo e Silas nos dão um testemunho belíssimo diante da dor física, da dor emocional, da injustiça, da tristeza, tudo que eles estavam sentindo. Eles escolheram orar e louvar a Deus. Que a gente possa aprender e ter esse comportamento diante das dificuldades, orar e louvar a Deus. Porque quando a gente escolhe louvar a Deus, a gente toca no coração de Deus. É tão bonito isso, né? A gente toca no coração do Pai. Mesmo presos, Paulo e Silas não deixaram de orar e cantar louvores a Deus. Práticas missionárias elementares. E assim eles testemunharam para outras pessoas, os demais presos que ali estavam. A gente sabe que havia ali outros presos, né? Eles estavam numa cadeia lá do fundo, havia outras celas ali, outros presos. E esses presos ouviram o louvor e a oração. Esses presos ouviram o testemunho. Portanto, mesmo no momento difícil da vida deles, eles continuaram anunciando Jesus Cristo, mostrando o amor de Deus, mostrando a graça de Deus, né? E a resposta da oração, ela veio, porque Deus é um Deus que ouve e atende a nossa oração. Deus é um Deus que atende o nosso clamor. Deus é um Deus que conhece as nossas dores. O texto diz para nós, né, que além deles testemunhar para os demais presos, a resposta da oração deles veio em forma de terremoto. Eles poderiam falar, agora acabou, né? Estamos presos, ainda vem um terremoto, vamos morrer soterrado aqui na cadeia. Mas esse terremoto era o agir de Deus. O texto diz para nós assim que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Louvado seja Deus, porque quando nós louvamos ao Senhor, as cadeias são quebradas. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter isso como prática da nossa vida, louvar a Deus, louvar a Deus. Eu me lembro certa feita, onde nós estávamos orando por uma pessoa de uma de nossas igrejas que sofreu de um infarto. E a situação era gravíssima, um senhor, a situação era gravíssima. E fui visitar as filhas, né, ter um momento de oração com as filhas, e na hora que a gente estava orando, Deus disse assim, comecem a agradecer, comecem a louvar. E eu entendo que naquele momento que nós começamos a louvar e agradecer, Deus operou um milagre. Deus opera milagre quando a gente louva. O louvor é uma arma poderosa que destrói fortalezas. A gente se lembra disso quando nós estudamos a história das muralhas de Jericó. O louvor, quando o povo louva, quando o povo agradece e engrandece o nome do Senhor. Terremotos acontecem, cadeias são quebradas. O texto diz assim que todas as portas se abriram e todas as cadeias foram soltas. E é interessante, o que é lindo, é que não foi só Pedro e Silas, só a cela deles. Não, todas as portas de todos os presos, todas as portas foram abertas. Todas as portas, todas as cadeias foram quebradas. Meu irmão e minha irmã, quando nós louvamos, até as pessoas que estão próximas a nós recebem a bênção. A bênção, ela não vem só para nós. A resposta não vem só sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas aqueles e aquelas que são próximos a nós. Nós somos canais de bênção. Então, quando você ora, quando você louva, você recebe a bênção do Senhor e aqueles e aquelas que estão perto de você também. Sua família
seus amigos, seu ambiente de trabalho. Por isso a importância de nós orarmos pela nossa casa, pela nossa família, de orar pelo nosso trabalho. Ore quando você chega no seu trabalho, chega aí, já chega orando, chega consagrando ao Senhor, chega aí declarando a vitória do Senhor, clamando ao Senhor para que se faça presente, para que Ele mova com o Espírito Santo dele no seu ambiente de trabalho, para que seja bênção na sua vida. Declare palavras de bênção sobre a vida do seu chefe, declare palavras de bênção sobre o dono da sua empresa, para que ele seja abençoado e venha abençoar ainda mais pessoas. A nossa boca é uma boca que deve sair louvores. Aprendemos isso na escola dominical da semana passada. Devem ser palavras de bênção. Portanto, meu irmão e minha irmã, que assim como Paulo e Silas, no momento difícil da vida deles, de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de solidão, de frio, e frio nós estamos passando esses dias, que nesse momento eles escolheram louvar ao Senhor. Diante de injustiça, louvaram e oraram ao Senhor. Que nós como igreja possamos ter essa postura. Diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todos os momentos difíceis da nossa vida. Quando a gente não sabe mais o que fazer, que a gente possa abrir a nossa boca e louvar ao Senhor. Que a gente possa dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor. Porque quando nós louvamos, quando nós oramos, o Senhor move. Ele move poderosamente. Houve ali um terremoto. As cadeias se abriram, todas as portas. Os alicerces da prisão estremeceram. Esse é o nosso Deus. É um Deus de graça, é um Deus de poder. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você persevere, que você fique firme e que, independente de qual seja o momento, ore. Independente de qual seja a situação, louve ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso de poder meditarmos um pouco mais na Tua palavra. Clamamos que o Senhor nos ajude a sermos não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Fala conosco, ó Deus, abençoe cada um dos Teus filhos e filhas, abençoe cada lar, cada família. Senhor, eu não sei quais as cadeias, ó Pai, que tem aprisionado Teus filhos e filhas. Talvez possam ser cadeias espirituais, possam ser cadeias de enfermidade, possam ser cadeias de injustiça, possam ser cadeias de afrontas, de mentiras, de tantos tipos. Mas não importa qual seja o tipo de cadeia, porque Tu és o Deus que pode libertar, Tu és o Deus que pode transformar, Tu és o Deus que pode operar milagres, e nós entregamos a Ti as nossas vidas, Pai. Quero clamar, ó Deus, a Tua misericórdia sobre todo o Teu povo, especialmente, ó Deus, sobre as pessoas enfermas. Clamamos a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha trazer cura e trazer calma e paz a cada coração. Especialmente quero colocar a vida da nossa irmã Vânia, Senhor, que, ó Deus, ela possa sentir o toque da Tua graça, possa, Senhor, sentir o sopro do Teu Espírito, Senhor, e estar, ó Deus, em breve já totalmente recuperada, ó Deus, e na sua casa, gozando da paz com a sua família. Abençoe toda a casa, toda a família. Também estamos orando, ó Deus, pelo menino Arthur, ó Pai, que, ó Deus, o Senhor possa estar dando saúde a ele, a toda a sua família, cuidando, Senhor, abençoando, guardando. Assim, ó Pai, cada família da Tua igreja, cada pessoa enferma, Senhor, aqueles que estão desenganados e desenganadas dos médicos, que o Senhor possa, Senhor, soprar, mover, quebrar as cadeias, fazer um milagre, porque Tu és um Deus de milagre. Caminha conosco, ó Deus, dispensa sobre nós a Tua bênção, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Tenha uma noite de paz.